digo que o tempo do assédio acabou, que a bandeira levantada por atrizes e celebridades americanas começa a se espalhar, desmascarando casos de assédio sexual até então invisíveis. Mas é claro que esse tipo de crime não é exclusividade das pessoas famosas. É uma realidade em todas as carreiras e profissões. Em Porto Alegre, uma pesquisa apontou a assustadora estimativa, eu vou dizer um número, 28 mil mulheres vítimas de assédio no trabalho em um ano, só em 2017. Mas afinal, como acabar com isso? Foi super sutil. E eu não respondia. Comentários que me deixavam muito chateada, me deixavam muito mal. Passava a mão em mim enquanto conversava comigo. Aos poucos, fui recebendo algumas cantadas muito fortes, muito pesadas. Era, nossa, como tu tá gostosa, por que tu não botou uma saia mais curta? Uma realidade velada dentro do ambiente de trabalho. Vozes que não são ouvidas por um motivo. Eu tinha medo que as pessoas achassem que ele estava só sendo carinhoso e eu não estava sabendo receber esse carinho. Se eu tomasse alguma atitude um pouco mais drástica, eu perderia o emprego. E eu precisava do emprego. Eu cansei de ir pra casa chorar com esses comentários. Medo também é a razão pela qual esta vítima não quer mostrar o rosto. O assédio aconteceu há 5 anos, mas a lembrança persiste na memória. No começo eu achava estranho, assim, e a primeira coisa que eu fiz foi me culpar. Será que eu dei alguma abertura? Será que eu me vesti de tal maneira? Aí eu fui me dar conta no dia que a pessoa me obrigou a fazer algumas coisas. E aí me obrigou a sair de lá com ele. E eu não fui, obviamente, né? Liguei para os meus pais, pedi para os meus pais chamarem a polícia. Esse foi o dia que eu pensei, nossa, eu estou sofrendo assédio sexual no trabalho faz muito tempo. Assédio sexual é crime previsto no Código Penal brasileiro. O artigo 216-A prevê detenção de 1 a 2 anos de prisão a quem constranger alguém com o intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua forma de superior hierárquico em emprego, cargo ou função. Mas mesmo essa punição não cura as marcas que esse tipo de violência deixa. Me traumatizou muito. Eu engordei quase 20 quilos desde que eu saí de lá. Depressão, ansiedade, angústia. Eu tinha pesadelos, tenho pesadelos ainda. Claro, não são tão frequentes, mas eu tenho de vez em quando. Eu desenvolvi síndrome do pânico e foi muito difícil para mim conseguir trabalhar num ambiente com uma pessoa do sexo masculino. O momento é histórico no combate a esse tipo de crime e suas consequências. O assunto é destaque no mundo inteiro, com mobilizações de celebridades e movimentos como o Time's Up. O tempo do assédio acabou. Time's Up. No Brasil, órgãos e entidades também compraram essa briga. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou a campanha. Não precisa ser atriz de cinema para denunciar abuso. O assédio sexual, ele passa de uma cantada, passa de um elogio para uma agressão. Quando uma mulher diz que não é não, é não. No último ano, foram registradas 37 denúncias de assédio sexual no Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. Mas uma pesquisa realizada aqui em Porto Alegre apontou que 89% das vítimas desse crime não registram ocorrência. Ou seja, o número é ainda maior, 756 vezes maior para ser mais precisa. Só em Porto Alegre, 28 mil mulheres já foram assediadas sexualmente num período de 12 meses. E por que essas mulheres não procuram as autoridades, mas se sentem confortáveis de contar suas experiências a pesquisadores? Para o coordenador do estudo, o motivo é a forma de abordagem. A pesquisa é uma pesquisa muito ampla que pergunta sobre situações criminais muito variadas, né? A pesquisa ela é feita em entrevistas nas residências, né? E nós tomamos a providência, é uma metodologia que faz com que mulheres sejam entrevistadas por mulheres e homens por homens. Também quando um homem pergunta à mulher sobre isso, ela se sente constrangida de relatar. Então a providência de fazer entrevista com pesquisadores do mesmo sexo possivelmente ajuda a que as mulheres se sintam mais à vontade para responder e contar o que aconteceu com elas. Em muitos desses casos de subnotificação, o medo é reforçado por ameaças.
ameaça de perseguição, que ele ia atrás da minha família, que ele ia atrás das pessoas que eu conheço, que ele ia destruir e acabar com a minha vida. E acabar com a tua carreira que estava recém começando. Também. Eram ameaças bem fortes, bem pesadas. O momento é difícil e de muita fragilidade para a vítima, mas a advogada reforça que é necessário reunir forças e denunciar. O respaldo de provas faz a diferença. Essa situação, este fato, se dá normalmente sem testemunha. E pessoas, não havendo pessoas, então não temos esta prova. O que ela pode fazer? Filmar ou então os próprios diálogos em WhatsApp, Messenger, nas redes sociais. Por quê? Porque esses contatos também são provas, né? As vítimas podem procurar orientação com um advogado, defensoria pública, no sindicato da categoria em que trabalham ou direto na polícia. Mais que punir, a denúncia também é preventiva. Pode evitar que outras pessoas passem pelo assédio dos mesmos abusadores. Meus atributos no trabalho são outros, não são sexuais. E não levar como uma brincadeira, porque não é uma brincadeira. É um trauma, foi uma coisa que me traumatizou para sempre. Eu vou para sempre lembrar do que aconteceu comigo. Podem passar 1000 anos, eu nunca vou esquecer do que aconteceu comigo, sabe? Foi muito difícil.